Pessoal aí de casa, que se quiser mandar pergunta para o WhatsApp, a gente já tá com o WhatsApp. A internet tá com um defeitozinho aí, tá oscilando, mas a gente vai tentando ver se encaixa você aí de casa para fazer perguntas, porque hoje a gente tá recebendo aqui a psicóloga Alice Santos, que vai dar dicas sobre essa questão do relacionamento saudável. Alice, bom dia, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu vou me sentar aqui porque o assunto pede cautela. Relacionamento saudável, como eu tava conversando agora há pouco, né? Você viu aí na mensagem do dia, sobre a questão do respeito, que eu acho que é o primeiro ponto para um relacionamento ser saudável. Como é que a gente pode identificar, eu já vou jogando para você aqui, Alicia, um problema. Como é que a gente pode, doutora Alice, como é que a gente pode identificar que já está num relacionamento que não se tem respeito? Existe alguma característica mínima ali que a gente já pode identificar sobre isso? Então, Sabrina, você foi super feliz na mensagem de abertura, né? Quando você fala sobre respeito, sobre respeitar espaço. Quando a gente fala em espaço, a gente fala sobre limites, né? E uma das características principais, digamos assim, que a gente pode identificar de um relacionamento que já não está caminhando para uma ideia tão saudável, digamos assim, é a falta de limites. E quando a gente fala de limites, a gente fala de limite do outro. Então, o outro precisa ter esse espaço dele e eu também preciso ter o meu espaço. E o respeito tem que partir desse limite. Muitas vezes um casal, quando decide namorar, noivar, casar, perde-se um pouco desse limite de individualidade do outro. Então, às vezes, os dois se transformam em um só, né? Os gostos passam a ser do casal, né? Os hobbies passam a ser do casal, as atividades passam a ser do casal e muitas vezes a mulher e o homem se esquecem enquanto entes individuais. Muitas vezes isso aí gera uma série de complicações, de conflitos, justamente pela falta de limites e respeito. Muito bom você já começar falando sobre essa questão da individualidade, porque me parece muito sobre aquela invasão de privacidade. É bem esse tema aí. Mas a gente é casado, mas nem tudo eu falo pra você. Minha senha do banco eu não falo pra você. Meu celular não é destravado pra você. Até que ponto um relacionamento pode ter essa individualidade, essa questão de separar as coisas de suas próprias regras, e até que ponto isso pode até causar um mal-estar, porque será que ela não confia em mim? Será que ele não confia em mim? Como é que eu posso aí nessa balança colocar tudo igual? Isso chega a ser muito problemático para alguns casais, porque eles misturam a privacidade com a individualidade. Então, cada um de nós tem direito e deve ter direito à nossa privacidade. Então, antes de sermos um casal, antes de vocês que estão aí em casa decidirem noivar, casar, namorar, vocês são entes individuais, como eu falei anteriormente. Então, cada um tem sua privacidade, tem seus gostos. E aí eu sempre digo, Sabrina, antes de investir em um relacionamento, é importante pensar as negociações que são necessárias. Então, veja, se eu não estou disposta a compartilhar com o meu parceiro, que eu desejo que seja o meu marido, enfim, certas coisas da minha vida, qual é o sentido de eu engajar em um relacionamento, né? O parceiro, por sua vez, se ele também não se sente confortável de compartilhar certas coisas, qual é o sentido de investir em um relacionamento? Então, isso precisa ser pensado antes do casal resolver engatar em um relacionamento mais sério. E essas negociações, Sabrina, elas vão acontecer no cotidiano, ao longo de todo o relacionamento. Então, por muitas vezes, podem haver discussões, e não necessariamente discussões, mas as conversas vão haver. Poxa, olha, aconteceu isso, eu acabei descobrindo por outra pessoa, e é importante que isso seja conversado, porque se isso não é conversado, isso gera um problemão lá na frente. É verdade. E aí entram aquelas discussões de, tá jogando na minha cara que eu fiz isso há um tempo atrás, mas você lembra que você também fez isso? E aí é só ladeira abaixo. É verdade. E tem uma outra questão que a gente encontra muito nos relacionamentos, que é um tentar mudar o outro. Conhece de um jeito, mas quando casa ou quando o relacionamento já está mais firme, tenta mudar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem típico. Conheceu ela com a sainha mini curta e tal, né? Daquele jeitinho mais levado, mais à vontade. E de repente, quando o relacionamento já é para um casamento ou algo mais firme, exige que ela só use roupas longas. Do mesmo jeito, a mulher pode exigir, não, agora você tem que ter uma classe melhor. Então, deixa esse teu boné de lado, deixa essa tua bermuda de lado e vamos agora para algo mais social. Então, como que a gente pode fazer para mudar o outro para melhor, mas de forma que isso não seja uma mudança radical, porque você conheceu de um jeito, então você se apaixonou pela pessoa daquele jeito. Como é que eu posso fazer isso também? Então, eu costumo dizer, Sabrina, que ninguém muda ninguém, né? A gente só muda quando a gente está disposto a mudar. E as mudanças só acontecem quando a gente deseja certos processos de mudança. Então, vamos lá. Se eu tô conhecendo alguém, se eu tô naquele famoso fica, como o pessoal diz,
Se eu estou iniciando um namoro, eu preciso ter consciência da personalidade daquela pessoa, eu preciso ter consciência dos gostos, dos interesses dela, para saber se quando a gente engatar um relacionamento mais fixo, isso vai dar certo para mim. Claro que, como eu falei, algumas negociações elas podem ser feitas, né? Então, muitas vezes a gente acaba abrindo mão de um pedacinho nosso quando a gente entra em um relacionamento. Isso são renúncias, mas é importante que essas renúncias só aconteçam quando há respeito ao seu limite. Então, eu vou renunciar a isso porque o meu relacionamento tá precisando disso e eu desejo. Nunca por imposição. E muitas vezes acham que a questão do machismo, o homem vai impor à mulher alguma coisa. Isso também acontece da mulher para o homem. Então, muitos homens relatam, mas eu sempre fui assim, o meu jeito sempre foi esse, ela me conheceu desse jeito. E ela esperou a gente namorar, casar para dizer, você vai ser dessa forma. E se não for, a gente vai terminar. Então, dialoguem e procurem conhecer o parceiro de vocês antes de iniciar um relacionamento. É verdade, muito importante isso ser feito antes, porque na hora que já está ali na situação que você já casou ou já fez, né, todo o seu momento de afetividade está entregue ali no outro, para voltar atrás é mais complicado. E aí onde a gente sempre usa aquele critério, não, eu estou casada, estou casado, eu estou num relacionamento firme, mas muitas das vezes eu me sinto só, não tenho naquele outro parceiro, naquela outra parceira, é um momento de realmente dividir tudo, para não fazer do outro o seu psicólogo. Isso. Né? Ninguém é psicólogo de ninguém, mas como é que eu posso manter um relacionamento mais saudável, colocando à disposição do outro todos os meus sentimentos e principalmente na questão de, assim, quando a gente se sente só, a diferença desse retrato de solitude e solidão dentro de um relacionamento, porque existe. Com certeza. Na nossa cultura, Sabrina, normalmente a solidão é sempre associada à tristeza. Então, fulano tá solteiro, ele com certeza tá triste, ele tá solteiro porque ele não conseguiu um relacionamento com ninguém. Tem muito isso, verdade. E em outras culturas, já diferente da nossa, a solitude, ela é muito valorizada. E o que é a solitude? É uma espécie de isolamento, e aí eu coloco entre aspas, voluntário. Então, diferente da solidão, onde realmente a pessoa se retrai por N acontecimentos da vida, a solitude é aquele momento onde você opta por estar sozinho momentaneamente, seja para refletir, seja inclusive para fortalecer o seu amor próprio e lembrar quem é você antes de você estar com o outro. Então, a solitude, ela precisa acontecer, inclusive dentro de um relacionamento. Eu conheço muitos casais que já moram juntos e aí trabalham juntos, convivem juntos o tempo todo e por muitas vezes é difícil esse momento de individualidade. Então, você vai ver ali nas 24 horas do dia, em nenhum momento ele tem o hobby dele ou ela tem o hobby dela. Isso é muito complicado, né? Mesmo dentro de um relacionamento, é preciso que você, homem, você, mulher, tenha seus momentos de individualidade. Aqueles momentos, vou sair com minhas amigas hoje. Claro que algumas ocasiões, quando você casa ou quando você está num relacionamento, não são mais tão comuns. Então, não faz sentido você ir para uma festa aberta, para um show sozinho, sem avisar o seu parceiro. Verdade. Mas ter os seus momentos individuais de prazer e de autoconhecimento é fundamental, sabe? E desde que tenha o diálogo, né, doutora? Porque assim, ter vontade de fazer, mas não passar para o outro e ficar com aquilo preso, isso vai adoecer a pessoa, com certeza. E aí eu vejo o revés, o outro lado. A gente está falando da solidão, do isolamento, daquela questão toda e da individualidade, mas é aquele casal que tem uma rotina muito intensa, os dois trabalham de manhã, de tarde, não se encontram somente no momento da cama. E uma coisa que eu tenho escutado frequentemente, e na internet tem mostrado muito isso, que mesmo no momento da cama os casais estão se separando. Vem lá o celular, um vai assistir um filme, um vai fazer outra coisa. Enfim, como é que a gente pode fazer para ter um relacionamento saudável, onde há essa disfunção de horário, essa questão toda, e tem que se encontrar somente na cama? Os momentos de convivência desse casal, para além do trabalho, para além do momento de dormir, precisam ser criados. Então, chega o final de semana, às vezes alguns trabalham até o sábado, aí tem o domingo, mas tem filho, mas tem que limpar a casa. Então, mesmo com esses afazeres todos, é essencial que o casal crie um momento de convivência, porque senão não faz sentido. Verdade. Não faz sentido você construir um relacionamento onde você vai ter tempo pro trabalho, pra casa, pra família, e você vai esquecer daquela pessoa que tá junto com você. É isso. E aí, quando você fala em rede social, Sabrina, as redes sociais hoje vêm aí num boom. E muitos relacionamentos, infelizmente, são de fachada, né? E isso chega a adoecer algumas pessoas, porque, poxa, abrir meu Instagram, todo mundo tá feliz, todo casal tá feliz. E é importante que a gente entenda que, para além dessa felicidade, existem alguns conflitos internos, mas, como eu disse, isso precisa ser dialogado. Relacionamento saudável se faz com base no diálogo, comunicação.
Não adianta naqueles únicos 10 minutinhos que vocês têm juntos, cada um virar de lado, olhar a rede social, no outro dia acorda, olha de novo, sai, só se encontra no final do dia para a mesma coisa. Não tem como um relacionamento ser saudável sem diálogo e sem convivência. Exatamente. E olha, pessoal, deixar um pouco de lado a vida da rede social e vir a vida real, né? Tem que vir a vida real, porque assim, problemas existem, relacionamento não é fácil. Eu costumo dizer que assim, coloca Deus em primeiro lugar em tudo, independente da religião, mas coloca Deus em primeiro lugar em tudo e seja uma pessoa mais calma. Como é que uma pessoa pode ser mais calma, mais sábia? No sentido de assim, entender que o outro tem as suas características e você respeita ali. Ninguém é igual a ninguém, foi como no começo da mensagem que eu falei. E muito diante dessa questão toda das diferenças de casais, existem os retratos familiares. Como é que eu posso manter um relacionamento saudável, que eu não caso só com uma pessoa, né? Ninguém casa individual. Leva a mãe, leva pai, leva irmãos, sobrinhos, leva todo mundo. Como é que a gente pode ter um relacionamento mais saudável, onde o pacote é cheio aí com várias pessoas diferentes? De fato vai ser um desafio, não adianta eu vir aqui dizer que vai ser simples, vai exigir uma força, né, e um compromisso, e além do compromisso, um comprometimento de cada ente, porque como você falou, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família toda. Mas é o que eu falei anteriormente, você lembra que você conheceu a pessoa antes de decidir casar com ela? Você lembra que você conheceu a família dela? Mas aí pode ter gente, não, eu não conhecia, eu fui direto pro relacionamento, fui direto pro casamento. Então, por isso que eu digo, a gente precisa conhecer as pessoas antes e aí avaliar, Sabrina. Talvez não compense para algumas pessoas. Não, eu não tô no meu momento realmente de ter um relacionamento com uma pessoa que já tem um filho, ter um relacionamento com uma pessoa que quer ter filho, às vezes eu não quero. Então, são negociações que ali no momento da paixão podem parecer pequenas, mas que lá na frente vão fazer uma diferença enorme para que você tenha um relacionamento saudável ou para que, infelizmente, o relacionamento se torne abusivo. Exatamente, você tocou aí no ponto. Existe a paixão, né, que é no começo o auê todinho ali. E existe o amor, que é algo mais sólido, algo mais concreto, algo mais respeitador, porque não exige tanto. O amor, ele não exige, a paixão exige. Exige aquele truque ali pra gente ficar, né, incendiado ali de paixão. Como que durante um tempo a gente pode manter esse relacionamento saudável, tendo a paixão acesa e o amor? Sabrina, vai parecer redundante, mas a comunicação é fundamental. O que é que acontece? O que é que eu vejo muito hoje em dia? Muitos casais iniciam um relacionamento, tem aquela paixão imensa, realmente tem aquela vontade de estar com o outro, só que com o tempo, isso não necessariamente, e é importante dizer, a paixão não necessariamente se transforma em amor. Pode ser uma paixão momentânea, pode ser algo ali do momento, da ocasião. Só que quando o indivíduo vê que essa paixão não vinga, muitas vezes ele não comunica isso para o parceiro ou para a parceira. Então o relacionamento acaba ali ficando no morno, esfriando. Isso, e vamos levando. Eu não digo para ela, não vou dizer para ela para não magoar ela. E aí ela fica, poxa, ele tá estranho, mas ele não falou nada, então não deve ser nada. E nisso vão meses e anos. Então tem casais que prolongam um relacionamento fadado ao fracasso pela falta de comunicação durante longos anos. Então comunique-se com o parceiro e comunique-se previamente. Se você vê que não, eu costumo dizer, não é a sua vibe, né? Não é ali o momento, não achou interessante, gostou da paixão, gostou do fica, como dizem hoje em dia, né? Mas não tem interesse em engajar em um relacionamento duradouro, comunica, chega junto. Isso, talvez daí pessoal. Possa surgir uma amizade, ou não necessariamente, mas evita muitos conflitos. Verdade. E ter calma, né, doutora Alice? Ter calma um pouquinho aí, porque às vezes a gente vai em uma pessoa muito intempestiva e acha, não, esfriou aqui, eu já vou sair para outro relacionamento. Não, tenha calma, porque todo relacionamento ele é por etapa, tem fases, tem transformações e é muito bom você passar por todas essas etapas. Desde que uma coisa, você tenha no outro que, nossa, é com ele, é com ela que eu quero viver. Então, aceite aquela pessoa como ela é, com toda a sua bagagem e faça disso a sua vida, a sua felicidade, entregando assim e dividindo com certeza. Por isso que, antes da gente finalizar, eu quero, lógico, vou sugar de você. Dicas básicas, assim, aquelas dicas, olha, não deixa faltar isso no relacionamento para que ele realmente seja saudável. Para a gente finalizar aqui a entrevista com essas dicas para o pessoal de casa. Então, antes do relacionamento, avalie, faça um experimento, se imagine daqui a 5 anos com esse mesmo parceiro. O que você sente com essa ideia aí? O que você sente com esse cenário imaginário que você pensou? É prazeroso? Não. Vão vir cargas? Se vão vir cargas, você topa, né, assumir essas cargas? Se não, já repensa.
Já está num relacionamento, está no início, invista na comunicação. Esquece essa ideia de, ai não, eu não vou falar nada, vou esperar passar porque isso vai passar. Não, não passa. Aquele desconforto que você sentiu com alguma situação, leva isso para o parceiro, chama ele para conversar. E uma outra dica fundamental, que aí não só para os relacionamentos, façam terapia. Né? A terapia hoje ela tem um lugar, às vezes, secundário ou terciário na vida de muitas pessoas. E aí muita gente diz, não, mas terapia é coisa de quem está com problema. Todos nós temos problemas, então nada melhor do que investir em terapia. Não necessariamente a terapia de casal, Sabrina, para alguns casais não funciona. Sim. Mas a terapia individual. Busque um psicólogo, busque uma psicóloga, invista em autoconhecimento, porque quando você cuida de você, Sabrina, você cuida do outro. É verdade, verdade. E aquela velha dica, antes de você apontar o defeito do outro, dá uma olhadinha para você mesmo. Será que não está em você aquela vontade ali de uma mudança e tudo? Será que não é você que está precisando dessa mudança? Até porque o outro é espelho pra gente. Exatamente, doutora. Sempre. Então vamos olhar mais pra gente mesmo. Isso. Até, inclusive, essa questão da importância do amor próprio, né? Tendo amor próprio, isso aí é a balança pra tudo, né? Fundamental. Tá aí, obrigada, viu, doutora Obrigada, Alice? Eu deixo, Sabrina, inclusive, aqui os espaços pra você divulgar seu Instagram, onde é que a gente pode ter contato com você. E muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a todos. O meu Instagram é @alicec.psi, psi, né, de psicóloga. E aí eu fico à disposição de vocês. E nesse Dia dos Namorados, desejo que os casais invistam em comunicação, comuniquem-se para além das redes sociais, para além de mostrar que há um relacionamento, como Sabrina falou, sai um pouquinho das redes sociais e vive essa vida real de maneira saudável. É isso aí, olha só que bacana, tá vendo? Já tô te dando aí as regras para um bom relacionamento e nesse toque amoroso, bota aí uma música romântica, porque olha, daqui a pouquinho... entrar no clima. É verdade, estamos entrando no clima do Dia dos Namorados, Santo Antônio é amanhã, para quem tá pensando em casar, tem promessa, tudo isso no nosso programa. Eu vou a um breve intervalo comercial, eu volto daqui a pouquinho, não sai daí que é rapidinho.